Olá galera, meu nome é Nathan Brito e nessa aula eu vou falar um pouco sobre LVM. Eu vou falar sobre o conceito. Essa aula faz parte de um conjunto de 3 aulas sobre LVM, onde na primeira eu vou falar sobre o conceito, na segunda eu vou fazer um laboratório com a instalação do Debian utilizando LVM e na terceira aula eu vou demonstrar aí alguns usos, algumas possibilidades aí de uso do LVM em um servidor, tá ok? Bom, essas 3 aulas farão parte do módulo 2, que será chamado de sysadmin, que é divulgado no site cursodelinux.org e no canal youtube.com/curso de Linux. Bom, feitas as apresentações, vamos à explicação sobre LVM. Bom, em primeiro lugar, o que é LVM? LVM é a sigla para Logical Volume Management, ou gerenciamento de volumes lógicos. O LVM ele proporciona uma flexibilidade no gerenciamento de discos. Então, por exemplo, nós podemos, como principais benefícios dele, nós podemos citar 2, que seria a possibilidade de você redimensionar discos e também a possibilidade, no caso, redimensionar partições, né? E também o outro benefício de você poder criar snapshots dessas partições. Então, o LVM é uma maravilha, ele auxilia muito na administração de servidores. Então, veja bem, para te explicar como é que funciona o LVM, eu vou te explicar utilizando esse ambiente aqui. Vamos fingir aqui que esse ambiente é um servidor, tá ok? Então aqui eu tenho um servidor com 4 discos físicos ou discos virtuais, né, se for uma máquina virtual, tá? Onde cada disco possui 10 GB. Veja bem, como é que ele vai funcionar? O LVM ele pode ser dividido em 3 conceitos principais, que seria de PV, VG e LV. O PV seria de Physical Volume, ou volume físico. No caso, o volume físico ele é um disco. No caso, na verdade, ele é uma partição desse disco. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um disco de 10 GB, então eu criei apenas uma partição e essa partição se tornou o meu PV1. No segundo disco, a mesma coisa. Eu criei apenas uma partição de 10 GB e essa partição ela virou aí, o meu PV2. O PV3 e o PV4 a mesma coisa. O outro conceito que a gente precisa entender de LVM seria o VG, Volume Group, ou grupo de volumes. Um VG ele é um conjunto de um ou mais PVs. Então, veja bem, aqui nesse caso nós temos 2 PVs que formam um VG, que seria o meu VG0. E nesse caso aqui também nós temos um outro VG, VG1, que é formado pelo PV3 e pelo PV4. Como cada PV possui 10 GB, nós temos 10 mais 10, um volume group de 20 GB. 10 mais 10, um outro volume group de mais 20 GB. O que seria o LV? O LV seria o Logical Volume, ou volume lógico. O volume lógico ele é o equivalente a uma partição, quando nós fazemos uma formatação padrão de um disco. Criamos ele e separamos ele fisicamente em várias partições. Então, o LV é basicamente a mesma coisa. Ele é como se fosse uma partição do meu volume group. Então, um volume group ele é um conjunto de PVs que é dividido em LVs. Basicamente seria isso daí, tá? Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui nós vamos criar o primeiro LV, nós vamos criar o LV raiz. E nesse LV raiz nós teremos 5 GB. Portanto, se eu atribuir 5 GB para o meu primeiro LV, eu só tenho agora 15 livres aqui no VG0. O segundo LV que nós vamos criar é o LV Home, também com 5 GB. Se eu atribuir 5 GB para aquele LV, automaticamente o meu VG também decrementou em mais 5 GB. Utilizando esse LV raiz, nós vamos montar o nosso diretório raiz, que seria o barra, e dentro dele estará ali o barra var, barra tmp, barra usr, todos os outros diretórios que compõem aí o sistema operacional. Veja aqui, no LV Home nós vamos montar o nosso barra home. Beleza, temos aqui então 2 discos físicos, 2 PVs, que estão formando o VG0,
que agora tem 20 GB, que foi dividido em LV raiz e LV home, cada um com 5 GB, onde o LV raiz monta o nosso diretório raiz e o LV home monta o nosso diretório home. Veja só, vamos supor que o tempo passou e o meu barra precisou de mais espaço. 5 GB para ele já não é mais suficiente, então preciso de um pouco mais de espaço, preciso de 10. Com o LVM eu venho aqui e simplesmente estendo esse LV em mais 5 GB, transformando ele em 10 GB. Desculpe. Automaticamente, é claro, se eu coloquei mais 5 no LV, o meu VG ele decaiu para 5 livre. 10, 15, com mais 5 livre, 20 que formam o VG. Eu ainda tenho mais 5 GB livre para utilizar posteriormente. Então, por exemplo, se o meu LV home também precisou ser aumentado futuramente, eu posso aumentá-lo para 10, por exemplo, e decrementar aqui os 5 que estão restantes. Nesse caso aqui, nós fechamos o nosso VG0 e acabamos com o espaço dele. Vamos para o nosso VG1. No VG1, nós vamos montar outros diretórios que nós vamos precisar no nosso sistema operacional. Por exemplo, vamos supor que nós estamos montando aqui um servidor de backup. Eu vou precisar de um volume lógico para guardar os meus backups, que vai ser chamado de LV Backup. E nesse LV Backup eu vou alocar 5 GB. Nesse LV Backup eu vou montar o meu diretório /backup. Eu preciso também nesse servidor de duas LVs para guardar dados. Então eu vou criar aqui LV dados e LV dados 2 com também 5 GB. E vou montar os diretórios /dados e /dados 2. Ok. Nesse caso aqui eu utilizei 5 mais 5 mais 5, 15. Automaticamente eu tenho 5 GB livre no meu VG1, porque eu tinha 20, utilizei 15, sobrou 5. Matemática simples. Bom, o tempo vai passar e o LV Backup precisa ser estendido. Infelizmente ou felizmente, o meu backup cresceu e agora 5 GB não é mais suficiente, eu preciso de 10 GB. Então eu vou pegar aqui e vou poder aumentar, assim como eu fiz lá no VG0 com LV raiz ou LV home. Eu ainda tenho 5 disponíveis. Beleza, aumentei, já está aqui, está aumentado. Bom, o tempo passou mais um pouquinho, passou bastante tempo lá na empresa, tal, deu tempo do Flamengo conseguir ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, ou seja, passou bastante tempo, né? E o teu diretório /backup precisa ser expandido novamente. Você já não é mais suficiente 10 GB. Ferrou, né? Deu ruim, porque o seu VG1 não tem mais espaço livre, não tem mais espaço disponível. Você tem um VG1 com 20 GB, sendo que você já utilizou 10 no primeiro, 5 no segundo e mais 5 no terceiro LV que você criou. Ora, a primeira opção que nós teríamos aqui para poder resolver esse problema, caso houvesse possibilidade, nós poderíamos excluir esses dois LVs e reutilizar esse espaço de 5 mais 5, no caso 10 GB, no LV Backup. Nós poderíamos fazer isso, apagar um LV e realocar esse espaço para um outro LV. Entretanto, isso não é possível aqui nesse servidor, porque eu preciso também ter o LV dados. E aí, o que eu faço? Bom, nesse momento você lembra que a empresa comprou um disco a mais. Então, você vai pegar esse disco a mais, ou se for uma máquina virtual, vai adicionar mais esse disco na máquina virtual, vai adicionar um disco físico lá a mais, ou disco virtual, no caso de uma máquina virtual. E esse disco vai se chamar PV5, também de 10 GB. Hoje em dia, como a maioria dos servidores são hot swap, você não vai precisar nem desligar o servidor para colocar esse PV5. Ora, eu coloquei o PV5 e eu vou estender o meu volume group em mais 10 GB. Eu quero que esse PV também faça parte desse volume group, e isso é perfeitamente possível. Portanto, agora, onde eu tinha um VG de 20 GB, eu tenho agora, na verdade, um VG de 10 GB, de 30 GB.
onde 10 estão livres, 10 GB esses que são o que eu acabei de colocar no PV5. Bom, agora sim eu tenho capacidade de aumentar o meu LV Backup, então eu posso ir lá e colocar 20 GB e tirar aqui o espaço disponível no VG1. Galera, LVM é basicamente isso, tá? É claro que não é só isso. O LVM ele traz diversos recursos e diversas facilidades. Como eu comentei, você poderia tirar snapshot de um determinado LV. Existem diversos outros recursos, tá? Mas o principal deles, acredito eu, na minha humilde opinião, o mais utilizado é esse redimensionamento aqui mais flexível das suas partições e dos seus volumes. Bom, na próxima aula que a gente vai gravar, que eu vou gravar na verdade, né? Eu vou explicar como você vai instalar o Debian utilizando o LVM já na instalação. Mais ou menos como a gente fez aqui, utilizando o LVM para criar o raiz, o home e as outras partições que são necessárias, tá ok? Bom, para essa aula fique ligado lá no blog cursodelinux.org, assine lá o nosso canal no curso de Linux. Muito obrigado a galera aí que ficou mandando mensagem durante esses últimos 2-3 anos aí, pessoal pedindo mais aulas. A gente já tem lá o módulo 1, caso se interesse para poder estudar, onde eu falo sobre os fundamentos do sistema. Mas infelizmente eu entrei na faculdade e ela me consumiu um bom tempo, e o outro tempo livre que eu tinha, eu sou um ser humano também, né? O PS4 ocupava o restante desse tempo. Então, enfim, agora eu estou voltando, a faculdade já foi embora e agora sim eu vou montar aí diversas aulas, uma atrás da outra, sobre os mais diversos assuntos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.